noite a todos. Bem-vindos ao Questões da Justiça, um programa da responsabilidade das Casas de Direito. Nunca é demais recordar que este programa tem por finalidade levar as informações à população de forma clara e objetiva. Hoje temos connosco a senhora Zelinda Cohen, presidente da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania. Boa noite, senhora Zelinda. Os nossos agradecimentos por ter vindo ao Questões da Justiça. Eu é que agradeço. Antes de iniciarmos a nossa conversa, gostaria que assistíssemos um vídeo que mostra um pouco o dia a dia, o trabalho da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania. Vamos assistir. Funções da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania é receber as denúncias de violações de direitos humanos, não é? Nomeadamente violação dos direitos das crianças, violência baseada no género, litígios com justiça, deportação, refugiados. Em 2011 recebemos cerca de 54 denúncias, já este ano já temos cerca de 22 denúncias. Essencialmente, no ano de 2011, foram denúncias feitas pelas mulheres, né, pelo sexo feminino. Quando recebemos essas denúncias, há casos que têm de ser encaminhados, temos determinados parceiros, como o ICA, a Direção-Geral de Solidariedade Social, e no caso dos refugiados, temos a OIM, que tem dado resposta quando essas pessoas querem retornar ao país de origem. Maior classificação das denúncias que temos recebido, 21% corresponde à violação dos direitos humanos, das crianças, que constatamos em 2011. Uma das atribuições da Comissão, definidas no seu estatuto, é a promoção e defesa dos direitos humanos. Como é que nós, na prática, fazemos valer essa atribuição? Através da educação para os direitos humanos e cidadania, em que nós trabalhamos sobretudo com escolas, comunidades, também fazemos formações. A promoção e defesa dos direitos humanos não é uma tarefa apenas das instituições do Estado, do Governo ou das ONGs. A ideia é que a defesa dos direitos humanos, essa promoção, é um trabalho de todos. Ou seja, é um compromisso que cada um de nós, como seres humanos, devemos ter de respeitar o próximo e de ajudar o próximo. Portanto, é nesta base que nós fazemos o nosso trabalho de educação em direitos humanos e cidadania. E isso é algo que pode ser feito por qualquer um de nós, independentemente de onde estivermos. Isso pode ser feito, começa na família, pode ser feito no nosso bairro, no nosso local de trabalho ou onde estudamos. A comissão foi criada em 2004. Quando foi criada em 2004, efetivamente na prática começou a funcionar a partir de 2005, efetivamente. E uma das atribuições que tem a ver essencialmente com a articulação que a Comissão faz entre as normas de direito internacional com as normas de direito interno. E nesta perspectiva tem uma atribuição que tem sido levada a cabo pela Comissão em articulação com o Ministério da Justiça, que é a questão da elaboração dos relatórios de direitos humanos. E nesta vertente
a atribuição da Comissão incide essencialmente no papel de coordenar a elaboração dos relatórios de direitos humanos, de direito internacional humanitário, que o Governo deve elaborar e apresentar aos órgãos e comitês das Nações Unidas e instituições regionais que acompanham, digamos assim, a implementação das convenções de Cabo Verde é parte. Cabo Verde e outros países também que são parte de determinados instrumentos. Neste momento está em fase final de elaboração o relatório do Pacto Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais. Está também em elaboração o relatório sobre a Convenção sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e membros das suas famílias, sendo que há a perspectiva de, a curto prazo, elaborar o relatório sobre o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que deve ser apresentado até março de 2013. Portanto, é um relatório que já tem que ser iniciado. Há ainda outras convenções que a Comissão também tem em vista, dependendo, portanto, da articulação que se fizer com o Ministério da Justiça e com as Nações Unidas, para ver se durante este ano 2012 ainda se consegue, portanto, levar a cabo, ou pelo menos iniciar, a elaboração de alguns outros relatórios que também estão em atraso. Senhora Zelinda, na sequência do vídeo que acabamos de assistir, na sua opinião, como avalia o estado dos direitos humanos em Cabo Verde? Eu penso que é, de certa forma, consensual, que nós não somos um país problemático em termos de direitos humanos, não é? Isso não somos só nós que falamos ou que aferimos, mas internacionalmente é reconhecido que Cabo Verde tem ingredientes positivos com relação aos direitos humanos. O que não quer dizer que estejamos num paraíso e que não tenhamos problemas, não é? Eu penso que, de forma geral, se eu pudesse falar que os direitos humanos têm mais ou menos 2 tipos de categorias de direitos, alguns deles se chamam, vamos dizer assim, os tais direitos civis e políticos, e outros, no outro lado da balança, nós temos os direitos sociais, econômicos e culturais. Em termos de direitos políticos e civis, eu posso dizer que nós somos um país relativamente calmo e que temos tido uma trajetória bastante positiva, não é? Somos um país onde a democracia existe, somos um país onde há eleições normais, onde há alternância de poder, onde não há censura para a imprensa e seja de quem quer que for. Portanto, dentro do exercício dos direitos civis e políticos, nós podemos dizer que nós estamos bem, não é? Agora, quando se colocam os outros tipos de direitos, né, que também são direitos humanos, ou seja, uma pessoa, para ter dignidade, ela não só tem que poder dizer, falar, se expressar livremente, como ela também tem que ter acesso a bens básicos, como água, eletricidade, habitação, etc, etc. Tudo aquilo que nós entendemos que seja o mínimo para que a pessoa viva como um ser humano deve viver. E nesse capítulo, portanto, nesses direitos, nós achamos que, não obstante a caminhada que o país tem tido, desde a independência até agora, que também é positiva, há muito caminho ainda para, enfim, para trilharmos. Tem-se, por vezes, a ideia que a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania, no exercício da sua atividade, dá demasiado ênfase a certos grupos, nomeadamente os presos, relegando para segundo plano a defesa dos direitos do cidadão comum. O porquê desta percepção? Eu penso que é uma percepção baseada numa incompreensão sobre os direitos humanos. Os direitos humanos consideram que os direitos humanos devem ser todos e para todos. Portanto,
nós não consideramos que os presos enfim, ou as pessoas em condições de privação de liberdade, elas tenham mais direitos. Só que nós consideramos que há situações de vulnerabilidade acrescida, não é? E essas situações merecem, da parte dos direitos humanos, um olhar mais atento, porque ele é mais propício a violações, não é? Num estabelecimento prisional ou num estabelecimento policial de detenção, ou mesmo, vamos dizer, olha, em Portugal houve um grande problema nas Casa Pia, portanto, lugar onde aglomeram internatos, não é? Nos hospitais. Há lugares e há segmentos sociais que exigem um olhar mais atento. Exatamente. Não estou preocupada em ter afirmações abstratas sobre isso. Claro. Nós estamos preocupados em fazer um trabalho sério nas múltiplas dimensões que são as nossas atribuições. Eu penso que nesse percurso da comissão, no vídeo mostrou que a comissão ainda pode ser considerada jovem, praticamente de 2005 para aqui. Eu sou a segunda presidente. Nós temos atribuições muito amplas, não é? Uma missão grandiosa e que eu penso nesse percurso, nesse lapso de tempo, nós temos experimentado em várias teclas, temos batido em várias teclas e experimentado várias das nossas atribuições, não é? Algumas têm maior visibilidade, outras não têm que ter. Como tem sido o relacionamento da Comissão dos Direitos Humanos com as instituições públicas em Cabo Verde? Essa questão e muitas outras vai-me responder daqui a pouco. Por ora, um curto intervalo, não saia do seu lugar, contamos consigo. Uma vez mais, muito boa noite, bem-vindos ao segundo bloco de Questões da Justiça, com o tema Direitos Humanos em Cabo Verde. Prosseguindo a nossa conversa com a convidada de hoje, Sra. Zelinda Cohen. Sra. Zelinda, como tem sido o relacionamento da Comissão para os Direitos Humanos com as instituições públicas em Cabo Verde? Bom, os direitos humanos, a Comissão, um dos segredos para ela funcionar bem é ter um bom relacionamento com todas as instituições, sejam públicas ou privadas, sejam ONGs, seja polícia, seja... Porque, como disse, ou como mostrei inicialmente, nós somos uma organização chapéu. E o segredo está na formação de redes. Como sabe, cada problema que aparece de violação de direitos humanos são problemas que têm complexidades e que não é um departamento ou uma pessoa, ou uma instituição que deve intervir, não é? Quando falamos, por exemplo, da delinquência juvenil, não há uma instituição que consiga dar conta. É uma pluralidade de instituições. Portanto, quando existem os problemas de violação, nós temos que trabalhar em rede, não é? Porque o executivo da comissão, ela não tem que ir para o terreno para isso, para a resolução dos problemas. Ela vai para ações de formação, ações de sensibilização em direitos humanos e cidadania. Mas, no que toca à resolução dos problemas, nós somos quase que uma central, onde os problemas chegam e nós, entre o comissariado, nós redistribuímos e chamamos comissário A, B, C, D, que estão representando instituições, de acordo com o problema. E, de acordo com o problema, fazem-se grupos. E esses grupos vão tratar, como sabe, um problema tem sempre muitas vertentes. Ele é complexo. Obviamente que o governo, enfim, os organismos públicos, principalmente num país como o nosso, não é? Eles têm muito peso na resolução desses problemas. Portanto, a nossa relação é boa, não é? O que não quer dizer que, quando não é preciso, também fazemos as recomendações que estatutariamente devemos fazer ao governo relacionado com algum problema que se passe com determinadas respostas que os organismos públicos não estão a dar, não é?
ou, enfim, recomendações que às vezes também do lado de lá nos pedem com relação a determinada problemática. Portanto, ela é boa, mas nós preservamos a nossa independência com relação não só aos organismos públicos, como todos os outros, porque efetivamente os direitos humanos são uma lupa, não é? E ele deve intervir onde haja violação, seja por parte dos organismos públicos ou de quem quer que seja. A vossa voz é ouvida e aceita pelo governo? Sim, nós temos dialogado com o governo em várias dimensões, a nível de recomendação. Muitas vezes o governo nos consulta sobre matérias de direitos humanos e de direito internacional humanitário. Também nós emitimos pareceres ao governo. Portanto, temos uma relação boa com os diversos ministérios que estão lá representados e eu julgo que é ouvida, porque várias recomendações que fizemos, tivemos feedback, várias sugestões que fizemos também são acatadas e há várias ações também que fazemos juntos com o governo, assim como com ONGs. Portanto, eu devo dizer que, enfim, que o governo tem ouvido, não é? Às vezes, quando não ouve ou quando demoram na resposta, nós também temos dito publicamente e mais um bocadinho eles acabam respondendo. Tá bem. A senhora Zelinda, tem-se assistido ao aumento de procura da população nos vossos serviços? Sim, nós temos, para além das tarefas cotidianas, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho em outras dimensões que nós trabalhamos, nós temos um atendimento, como se disse na peça também, um atendimento diário, não é? Não é uma procura enorme. Haja visto, como eu disse, nós temos representações na comissão específicas, por exemplo, temos o ICA, temos o ICIEG, temos a Morabi e as casas do direito através do Ministério de Justiça. Portanto, há muitas questões que não passam por nós, que vão diretamente aos nossos comissários. Podemos entender também que o ICA, o ICIEG, ou a Morabi, ou o OMCV, Infância Feliz, são instituições que estão, a Verdifam, estão a trabalhar para os direitos humanos. Portanto, quando as pessoas às vezes têm algo muito específico, muitas vezes vão diretamente a eles. Mas mesmo assim temos procura e orgulhosamente eu posso dizer que grande parte das pessoas que nos têm procurado têm resolvido os seus problemas ou porque nós cuidamos de alguns casos, mas a maioria porque nós encaminhamos para essas organizações. Nós somos uma espécie de central distribuidora. Portanto, que tipo de denúncias mais recebem? Ultimamente, o direito das crianças juntamente com abusos policiais, tem sido as denúncias que ocupam maior número na comissão. Como eu disse, é um número relativo, porque nós não chegamos a uma centena de denúncias por ano. Exatamente porque muitas pessoas preferem ir diretamente às instituições. Tem realizado alguma formação ou atividade junto da população? Sim, nós realizamos várias atividades e estamos, quer com os parceiros da comissão, quer com outros. Por exemplo, o voluntariado tem nos chamado para ações efetivas. A Borne Foundation, que é nossa parceira e que trabalha com 12 mil crianças, portanto 12 mil famílias em Cabo Verde, localiza as questões ou ações que pretende desenvolver a nível de direitos humanos, de esclarecimento, de sensibilização, e nós, enfim, atendemos, vamos ao encontro das expectativas. Por outro lado, nós realizamos formação para guardas prisionais, sistematicamente, já realizamos para a Polícia Nacional, juntamente com o ICIEG, no âmbito
enfim, da política VBG, do atendimento às vítimas de violência doméstica, nós constantemente estamos em ações de sensibilização. Em Sempre que nos particular, como chamam... as casas de direito têm desenvolvido alguma atividade? Sim, as casas de direito nós temos acompanhado, enfim, toda a evolução das casas de direito, todas elas, algumas delas inclusive participamos das inaugurações e fornecemos material, e também é um local privilegiado para realizarmos ações, principalmente nas outras ilhas, onde queremos ir fazer alguma ação de sensibilização, e a Casa do Direito é sempre, enfim, a nossa parceira, porque somos parceiros desde a sua fundação, não é? E, portanto, ela é tida como, enfim, um parceiro muito útil, inclusive, principalmente para as outras ilhas onde vamos fazer ações. Pode-se então considerar que os objetivos da Comissão Nacional para os Direitos Humanos complementam-se com os das casas de direito? Sim, porque os direitos humanos são direitos, né? Na acepção mais profunda do termo, não é? Eu diria que as casas do direito têm mais a ver com o direito que as pessoas pensam que é o direito no sentido legal, não é? No sentido jurídico, não é? Os direitos humanos, muito embora se pautem pelos direitos juridicamente estabelecidos, constitucionalmente estabelecidos e estabelecidos na Carta, na Declaração dos Direitos Humanos, ele é o direito mais profundo das pessoas, não é? Portanto, são direitos e não pode ser entendido como coisas divergentes. Inclusive, nós também temos muita parceria com casas do direito no sentido da assistência judiciária. Várias pessoas que nos procuram, são questões a resolver juridicamente, ou questões que exigem mediação, ou questões mesmo jurídicas. E nós sabemos que uma das funções da Casa do Direito é exatamente ou fazer a mediação ou também prestar assistência jurídica. Portanto, a CNDH não tem assistência no sentido, não tem advogados, não tem a prestação. Ela tem esclarecimento e encaminhamento. E, nesse aspecto, as Casas do Direito têm recebido muitas pessoas que nós encaminhamos. Para si, quais têm sido as maiores lacunas em Cabo Verde no que toca ao respeito pelos princípios dos direitos humanos defendidos a nível internacional? Bom, eu devo dizer que na minha sensibilidade existe a criança, 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 criança. É o primeiro foco, e isso eu disse desde o meu discurso de posse, e vou perseguir isso porque eu quero, de fato, deixar algum contributo no meu mandato em benefício da criança cabo-verdiana. Mas também gostaria de citar a questão de justiça, a própria justiça. Eu penso a justiça no sentido mais formal. Eu penso que é preciso melhorar a nossa justiça. Fala-se muito em morosidade, mas eu acho que não é essa a questão fundamental. Muitas vezes o que nós observamos não só o tempo que demora da justiça, mas em muitos casos nos parece às vezes que ela é seletiva, porque algumas coisas vão muito rápido, outras questões demoram efetivamente. Portanto, eu penso que a justiça é um poder que deve agir com toda a independência que deve ser num Estado de Direito, mas os outros órgãos devem ser vigilantes também, porque, não obstante a autonomia da justiça, ela também deve se pautar pelas regras da justiça, não é? E é preciso, de fato, cumprir em todas as dimensões, não é? Quais as vossas prioridades de atuação nos próximos tempos? Pois, nós temos, portanto, um plano agora, eu espero que estamos a concorrer a um financiamento grande para a questão da criança. Na nossa percepção, a questão da paternidade responsável é um problema grave em Cabo Verde e que a essa altura do desenvolvimento da sociedade não deveríamos estar tão maus nessa questão, não é? Eu penso, quando nós vemos que quase 50% das
famílias são monoparentais e desses monoparentais femininas, alguma coisa está mal do ponto de vista da criança, porque isso significa que a criança está sem um dos cônjuges, está sem uma das pessoas. Não digo nem cônjuge, porque não está aqui em questão o casamento ou não o casamento. Está em questão a assunção da paternidade. Não podemos compactuar com uma sociedade com bilhetes de identidade sem pai. Não podemos compactuar com crianças ou com homens que não sabem que é o pai. Enquanto que Cabo Verde já avançou tanto em tantas questões, a questão da paternidade ela precisa ser, de fato, seriamente assumida e trabalhada na nossa sociedade. Não é normal, nem pode ser normalizado isso. Senhora Zelinda, mesmo para terminar a nossa conversa, gostaria que comentasse o seguinte. Muitas vezes as organizações internacionais dão nota negativa às condições das prisões cabo-verdianas. Eu acho que quando dão nota negativa nós tomamos em boa conta, nomeadamente o Departamento de Defesa norte-americano que faz relatórios sistemáticos, né, todos os anos faz, e organizações internacionais, tomamos em boa conta, mas penso que nessa área até que estamos a melhorar. Eu visito São Martinho, visito Ribeirinha, portanto, eu penso que há um esforço positivo. Mas há questões que precisamos resolver, nomeadamente, eu aproveito aqui, a questão, por exemplo, da doença mental nas prisões. É uma questão que estamos a tentar colher os elementos para exatamente fazer uma recomendação ao governo, no caso ao Ministério da Justiça e da Saúde, para ter uma resposta a esses casos, porque o lugar de um doente mental não é efetivamente na prisão. Senhora Zelinda, foi um prazer tê-la aqui conosco. Espero que a conversa tenha sido tão agradável para si quanto foi para nós. Muito obrigada. Eu agradeço essa oportunidade. Esperamos que hajam mais oportunidades para falarmos de outros assuntos que a Comissão dos Direitos Humanos tem como competência levar à frente, levar para a sociedade cabo-verdiana. Com certeza. Questões da Justiça, à mesma hora e no mesmo local.